Nós temos trabalhado para a expansão do corpo diaconal. Tivemos reuniões com o citado corpo, e neste final de semana, e quarta-feira, nós estamos dando subsídios para que você possa indicar com propriedade possíveis candidatos a esta nobre função. O texto que lida diretamente com esta função é único. Está na primeira carta de Paulo a Timóteo, que eu queria que você se voltasse para ela, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Eu vou simplesmente exegetar, eu vou apresentar o que o texto diz para capacitar você, à luz desse texto, então, apontar pessoas para o cargo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, você vai ver que duas funções estão listadas: a função pastoral e a função diaconal, mas elas estão interligadas. Até isso pode ser visto pela sequência e pelo 8º versículo, que diz semelhantemente. Vamos ler, acompanha na tua tradução. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, o pastor, o líder, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigos de brigas, de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que ele não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, aí ele se voltou para o diaconato. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam eles primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Pai querido, vem falar aos nossos corações, nos instrui pela Tua palavra e ajuda com que os membros desta igreja possam, à luz da Tua palavra, indicar pessoas que possivelmente venham a ocupar os cargos vagos para a prosperidade do corpo diaconal nesta igreja, em nome de Jesus, amém. O texto, como eu disse, ele é abrangente e ele envolve duas funções. Vocês notaram a abertura no versículo 1, há uma expressão tanto peculiar: fiel é a palavra, fiel é a palavra. Essa expressão aparece apenas nessas cartas pastorais. Ela aparece aqui, aparece, por exemplo, em 2 de Timóteo 2:11 e em Tito 3:8. Quando Paulo usa essa expressão, fiel a essa palavra, ele quer dizer algo importante. Ele está dizendo: o que eu vou dizer é importante. E o que é importante? São as qualidades que se deve procurar nos líderes da igreja, sejam pastores, sejam diáconos. Ele segue no texto, acompanha comigo, ainda no versículo 1. Se alguém aspira, se alguém deseja
o episcopato, a liderança, o serviço, excelente obra almeja. Um contraste parece estar em vista aqui. Em uma época em que não existia carreira eclesiástica e que as igrejas eram pobres, imagina-se que poucos desejassem se voluntariar para liderar a igreja. Adicionalmente, poucos talvez achassem que tal obra fosse nobre. Que exemplo para nós hoje. Devemos também motivar, tal qual Paulo fez, devemos motivar pessoas a que desejem responsabilidade e mordomia do serviço da igreja. Sem dúvida que o texto aqui faz referência aos dois trabalhos, o trabalho pastoral como o trabalho diaconal. Deixa um dedo neste texto, em 1 de Timóteo, recua para Filipenses 1:1 comigo. Olha Filipenses 1:1 como as duas funções, os dois ministérios estão juntos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que estão em Filipos, com os episcopos, kai diáconos, com os pastores e os diáconos. Então temos um bloco só. Então, a liderança da igreja é uma obra excelente, e ela envolve essas duas grandes funções. A palavra diácono, infelizmente, foi transliterada ao invés de traduzida. Todas as vezes que uma palavra é transliterada, ela fica de alguma maneira obscura. Ela fica de alguma maneira, ou ela pode ficar de alguma maneira suscetível a debates. E essa palavra é um caso em pauta. Quando a gente ouve o termo diácono, o que vem à sua mente? O que você pensa? Eu queria dar um exemplo de uma transliteração que tem causado muita confusão, que é a palavra baptizo. A palavra baptizo é uma palavra grega que foi transliterada para vários idiomas, várias línguas do mundo. Ela simplesmente quer dizer imersão. Todavia, várias igrejas praticam diferentes tipos de batismo, ao invés de simplesmente emergir, como a palavra diz. A igreja presbiteriana, por exemplo, pratica aspersão, que é o salpico na cabeça da pessoa. Ou outras igrejas praticam afusão, que é o derramar com uma bacia a água sobre a cabeça da pessoa. Mas se essa palavra baptizo tivesse sido traduzida, nada desse debate, ou nada dessas várias maneiras de se batizar aconteceriam. Eu vou ler um texto para vocês, muito conhecido, em que eu traduzo a palavra ao invés de transliterá-la. Marcos 16, 15 a 16, texto muito conhecido de vocês. Marcos 16, 15 e 16. Disse Jesus, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for imerso, será salvo. Quem não crer, será condenado. Acabou a disputa. Um outro exemplo, que vocês conhecem muito bem também, Atos 2, 37 e 38. Texto muito familiar. Pedro termina de pregar seu primeiro sermão no Pentecostes e lemos Atos 2, 37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja imerso no nome do Senhor Jesus. Muito claro. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque às vezes a gente ouve a palavra diácono e a gente pode ter uma impressão errada do que o termo realmente significa. A palavra diáconos significa garçom ou servente. O diácono, então, é aquele membro que serve os outros membros. O quão diferente seria a leitura se, ao invés de nós
transliterarmos o termo diáconos se nós traduzíssemos o termo. Eu vou ler o texto de Filipenses 1:1, que eu acabei de ler, que nós lemos juntos, Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos que estão em Filipos, com os servos e garçons, com os pastores e os serventes da igreja. O quão diferente é quando a gente coloca de uma maneira clara o que significa a palavra. Por sinal, a palavra ministro, que muitas das vezes também tem uma aura assim, de uma coisa surreal. Por exemplo, quando a gente usa no meio secular, o ministro da educação, o ministro de finanças, Paulo, ministro do evangelho. A palavra ministro quer dizer servo. Paulo, servo do evangelho. O texto que estamos examinando, 1 de Timóteo 3, 7 e 8, se nós traduzíssemos, ficaria assim. Eu quero ler só o 8. Da mesma forma, quando fala sobre os diáconos, da mesma forma, os garçons ou os servos sejam sérios, de uma só palavra, não dado ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Ao colocar desta forma, eu não pretendo de maneira nenhuma tirar a autoridade do posto. A autoridade do cargo é investida pelo Senhor. Em nada esvazia a autoridade do comissionamento, seja pastoral, seja diaconal. Apenas o título diácono ou diaconisa, se traduzido, faz mais claro, mais evidente a que se destina ela. Vale aqui uma pergunta, já que nós estamos tratando aí inicialmente das duas funções. Qual a principal diferença entre esses dois serviços, ou entre esses dois ministérios? O ministério pastoral, listado de 1 a 7, ele serve principal, mas não exclusivamente, às necessidades espirituais do rebanho. Enquanto o ministério diaconal serve principal, mas não exclusivamente, às necessidades materiais do rebanho de Cristo. Noutras palavras, o pastor se ocupa fundamentalmente com a saúde espiritual, enquanto os diáconos com a saúde temporal dos membros da igreja. Isso fica bem claro em Atos 6, 1 a 6. Se tu quiseres acompanhar comigo, isso fica bem claro quando a função, o ministério diaconal é estabelecido. Atos 6, de 1 a 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Havia distribuição de cesta básica, por assim dizer, e as viúvas que não eram da Palestina, judias, que eram de fora da Palestina, estavam sendo preteridas. Havia, como que na distribuição, um favorecimento às viúvas hebreias, as viúvas que eram residentes e originais da Palestina. Então, os 12, verso 2, Atos 6, 2, os 12, convocando a multidão, disseram: não é bom que nós, os apóstolos, os pastores da igreja, deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito, convertido, de Antioquia,
e os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram a mão. Então a gente vê aí como que a liderança pastoral da igreja deve funcionar e como a liderança diaconal deve funcionar. Vamos examinar mais meticulosamente a seção diaconal que mais nos interessa, a partir do versículo 8. Acompanha comigo, a partir do versículo 8. A primeira palavra que aparece é semelhantemente. 1 de Timóteo 3,8. Semelhantemente a que, você diria? Semelhantemente aos bispos ou pastores, cuja descrição se encontra nos versículos de 1 a 7. Note, por exemplo, que no geral os critérios são os mesmos, exceto coisas como o candidato ao pastorado, versículo 2, deve ser apto a ensinar. Isso não é requerido dos diáconos. O diácono pode ensinar, mas isso não é um requerimento, não é obrigatório. O texto segue, ainda no versículo 8, dizendo, ele deve ser sério. A palavra grega, traduzida como sério ou respeitável, algumas traduções, implica em dignidade. Os diáconos devem ser pessoas dignas, sóbrias e honradas. Alguém que não inspira respeito não pode ser diácono, de acordo com o texto bíblico. Diretamente ligado a esta qualidade, segue-se que o diácono deve ser um homem, uma mulher, abre aspas, de uma só palavra. Algumas traduções, sincero. Isto é, o que ele diz para um, ele diz para o outro. Ele não tem duas conversas, a palavra dele é confiável. Qual é o objetivo disso? O objetivo é evitar que o diácono seja tentado a simplesmente ser popular e querido às custas da verdade. Este ponto é muito importante porque os diáconos são intermediários entre o pastor e as ovelhas. O ministério diaconal forma um meio de campo entre o pastor e os membros da igreja. A próxima qualidade óbvia e que não carece de explicações, segue-se não dado a muito vinho. Não dado a muito vinho. O que é isso? É evidente que um homem que é respeitado não pode ser um glutão ou um bêbado. É claro que uma pessoa apta para exercer tão nobre ministério deve ter controle sobre seus apetites, não deve ser escravo da barriga. Noutras palavras, o diácono deve ter controle próprio ou disciplina. Uma pessoa desregrada ou indisciplinada não está apta para exercer o diaconato. Segue ainda no verso 8 comigo, não cobiçoso de torpe ganância. Nota aqui a sabedoria do apóstolo Paulo. Se os diáconos vão lidar com os bens da igreja, se são eles que vão trabalhar os bens da igreja, eles devem ser pessoas não avarentas, porque eles podem tentar lançar mão dos bens da igreja. Então faz muito sentido o não cobiçoso de torpe ganância. Eles podem ser tentados a se valer, ao invés de ajudar os pobres e distribuir para outrem, eles podem ser tentados a se valer desses bens para si mesmos. Adicionalmente, em uma sociedade na qual Mamon era adorado, uma pessoa que fosse indiferente a dinheiro chamaria atenção. É isso que Paulo nos ensina em um texto preciosíssimo, que eu queria chamar a tua atenção. Uma página depois, tu estás com o capítulo 3 aberto, passa uma página para o capítulo 6. Olha que texto sábio do apóstolo. 1 de Timóteo 6 em diante. Olha que texto lindo, acompanha comigo. De fato, a santidade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos com isso satisfeitos.
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Note aqui que o problema não é ter dinheiro. Não há problema em ter dinheiro. O problema é amar o dinheiro. Existem muitas pessoas que têm pouco dinheiro, mas é demasiado avarento. Assim também como existem pessoas que têm muito dinheiro e não são idólatras, não adoram Mamon. Eu, quando penso, sempre me lembro do senhor Bisson, lá nos Estados Unidos, que vivia de uma maneira simples. Um homem simples, tinha uma casa simples, dirigia um carro simples e deu 50 milhões de dólares para a fundação da escola onde eu estudei, além de outros donativos que ele fazia. Ele não era amante do dinheiro, ele não era possuído pelo dinheiro. Assim devem ser os líderes da igreja. Existe uma outra questão também importante com relação ao dinheiro. É importante que a liderança da igreja demonstre generosidade. Um diácono, um pastor que não é dizimista, que não é generoso, que não dá, ele não tem moral nenhuma para chamar a igreja para uma campanha, para chamar a igreja para que entregue os recursos para a obra do Senhor, se ele mesmo não faz isso. Quando os líderes da igreja não são fiéis e generosos em atos alegres de dar seus bens, eles não têm moral para falar sobre dízimos e ofertas. Caminhando para o versículo 9, eu estou caminhando bem rente ao texto. 9, guardando o mistério da fé numa consciência pura. O que é isso? Por que Paulo está pedindo que os diáconos se comportem dessa forma? Guardando o mistério da fé, tendo aceitado Cristo como seu Salvador, conhecendo a doutrina da fé, uma vez que foi salvo, mantenha a consciência pura, mantenha a consciência livre de culpa. Noutras palavras, o oficial da igreja, ele deve estar sempre se arrependendo. Aliás, todos nós. A vida cristã é uma vida de arrependimento constante. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós estamos sujeitos a falhar, a errar. Para manter a consciência pura, arrependimento diário. O diácono é chamado a ter essa postura. O crente que está crescendo à semelhança de Jesus é justamente aquele que tenta a cada dia, a cada momento, manter a sua consciência livre de culpa. Qualquer pecado que cometa, ele busca de Deus imediato perdão. A única forma de se manter limpo. 10, adiante comigo. E também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, depois exercitem o serviço. Eu até cunhei um neologismo: exercitem o garçonato, se é que tal palavra possa ser usada, que exercitem o serviço se forem irrepreensíveis. Eu queria que tu comparasse, há um paralelo aqui entre o versículo 10 e o versículo 6. Olha comigo o versículo 6. Que eles sejam provados, experimentar o 6, que não sejam neófitos, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. O diácono, assim como o pastor, sofre tentação do orgulho, justamente o pecado que condenou Satanás e fê-lo cair. O orgulho transformou um anjo num demônio. O orgulho pode transformar um pastor e um diácono em um diabo. Por isso é muito importante não ordenar pastores e diáconos que sejam recém-convertidos. O texto chama de neófito. Neófito é uma palavra grega que quer dizer mudinha, plantinha. Pois a autoridade do cargo pode facilmente subir a cabeça. O orgulho é um inimigo perigosíssimo e todo cuidado é pouco.
Segue-se a palavra irrepreensível. O que é isso? Irrepreensível tem a ver com provação, aqueles que foram aprovados ao longo do tempo e não tiveram nenhuma falta grave ou repreensível. Estes devem então ser selecionados para o serviço diaconal. Uma pessoa jovem não terá tido tempo para ser provado. Daí ser importante que pessoas candidatas ao diaconato não sejam muito jovens. Nosso corpo diaconal estabeleceu na sua ficha uma idade mínima de 35 anos, pela razoabilidade da mesma. Há exceção, mas deve-se ter muito cuidado. A obra de liderança da igreja é dita ser excelente no versículo 1. Consequentemente, o pastor e o diácono devem ser pessoas irrepreensíveis. Irrepreensível não é perfeito. Irrepreensível é alguém que não tem um pecado notório que pode ser acusado dele. É alguém que não é um pecador público e que todo mundo sabe, e ele pode ser dito: olha, essa pessoa aqui não tem moral para exercer esta função. É isso que Paulo está preocupado. Em seguida, Paulo mostra que as mulheres, diferente do pastorado, Paulo mostra que as mulheres podem ser ordenadas como diaconisas. Exatamente isso que ele tem em mente quando ele fala, por exemplo, em Febe, em Romanos 16:1. Romanos 16:1, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve diácono na igreja que está em Cencreia. Versículo 11, então, Paulo fala sobre a ordenação de mulheres ao serviço da igreja, ao diaconato. Acompanha comigo. 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam, sérias, ou seja, imponham respeito, sejam dignas. 2. Não maldizentes, isto é, não sejam mulheres que falem mal da vida dos outros, não sejam mulheres fofoqueiras. 3. Temperantes, isso é, que sejam equilibradas, que tenham controle, como homem, controle sobre a sua boca, sobre seu estômago, sejam sensatas, sóbrias. E por fim, fiéis em tudo, confiáveis em grandes coisas, confiáveis em pequenas coisas, fiéis em tudo. 12, acompanha comigo. Os diáconos, os servos, sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e sua própria casa. A expressão aqui, marido de uma só mulher, exclui, obviamente, todo tipo de poligamia, bem como exclui homens que estão no segundo casamento. Observa que isso aqui não tem nada a ver com perdoar a pessoa. Todos nós cometemos pecados e podemos, que Deus nos guarde, ir para um segundo, terceiro casamento. A questão aqui não é de perdão, a questão é qualificação para ocupar um cargo. Para ocupar o cargo, deve ser marido de uma só mulher. Tá certo? Isso é importante entender. Não tem nada a ver aqui com a pessoa fracassou, errou, e agora não pode mais ser perdoado. Não. Ele pode, deve ser perdoado se houver arrependimento genuíno, mas ele não está qualificado para exercer a função. É o que está diante de nós. Há um outro adendo a essa questão de marido de uma só mulher. Um homem pode ser marido de uma só mulher, mas ser infiel à sua mulher virtualmente, por exemplo. Marido de uma só mulher envolve, em outras palavras, pureza, pois um homem que só casou uma vez pode ser impuro, pode ser um paquerador, pode flertar, por exemplo. O desafio, especialmente para o pastor e o diácono, é viver o comando de Jesus. Mateus 5:28, esse é o grande desafio para nós homens. Mateus 5:28, Jesus, o próprio Cristo falando: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério. Vale a pena lembrar que todos os pecados são fora do corpo, mas a imoralidade é no corpo.
o que agrava muito esta falta, como nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, 18 a 20. A questão de marido de uma só mulher é importante, porque o pecado sexual é no corpo, é o único que é no corpo. Todos os outros pecados são fora do corpo, diz o apóstolo em 1 Coríntios 6, se você não sabe onde está, 1 Coríntios 6, 18 a 20, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A parte B do versículo 12 diz, acompanha: governem bem a sua própria casa. O diácono, o líder da igreja, se não consegue governar bem o menor, obviamente não poderá governar bem o maior. É a lógica aqui do apóstolo Paulo. Se você não consegue controlar a sua casa, se você não consegue gerir a sua casa, se você não consegue liderar a sua casa, obviamente você não vai conseguir liderar algo de maior complexidade, de maior tamanho e de maiores extensões que a igreja do Senhor. É o que ele está dizendo aqui para nós. O diácono precisa saber liderar com dignidade, mas sem ser violento. Versículo 13, juntos, porque os que servirem bem como garçons e garçonetes, como diáconos, adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vemos aqui uma linda promessa para as pessoas que aceitam servir no ministério diaconal. Caso esse serviço seja feito com dignidade, elas serão honradas pelo Senhor, crescerão em sua confiança em Cristo. Há uma grande lição neste último versículo. Se buscarmos servir, ao invés de só receber, nós cresceremos em fé. Por fim, todos os crentes, devemos lembrar, deveriam desejar o pastoreio e o diaconato, não o título, mas desejar cuidar e servir a outrem. Faz sentido, meus irmãos? Não desejar necessariamente o título de ser um pastor ou ser um diácono, mas desejar ardentemente cuidar e servir. Quem aspira ao episcopato, excelente obra almeja. Quem aspira ao diaconato, excelente obra almeja. Se enxergarmos estas obras como cuidado e serviço a outrem, todos nós deveríamos, abre aspas, aconselharmos uns aos outros, Colossenses 3,16, todos nós deveríamos, abre aspas, servir uns aos outros, Gálatas 5,13. Como acabamos de ouvir a explicação, critérios ao diaconato, você estaria então apto a ajudar a liderança da igreja, indicando pessoas que possam preencher esta necessidade. Nosso corpo diaconal, por causa da passagem dos anos, não conta com vários membros, e nós precisamos, para que o trabalho da igreja continue acontecendo, de outras pessoas. Você está sendo equipado para ajudar nessa direção. Pegue a ficha e nós contamos com a sua indicação responsável e ponderada diante de Deus, em nome de Jesus. Amém.